Cara, deixa eu te contar uma coisa antes de começar. Eu não estava esperando absolutamente nada desse filme. Tipo assim, zero expectativa. Eu só dei play em Apex 2026 porque tava lá. Parecia mais um survival genérico, sabe? Aqueles filmes que você assiste quando não tem mais nada pra ver. Mas aí, começou. E mano, nos primeiros minutos já dá pra sentir que o negócio é diferente. Não pela história, porque, sendo bem sincero com vocês, a história não é nenhuma revolução, mas pela forma como o filme te joga dentro da situação. É aquele tipo de filme que não pede licença. Ele simplesmente te joga no meio do caos e fala: se vira. E eu gosto disso. Então, ó, sem spoiler pesado, relaxa. A gente acompanha uma mulher que passou por um trauma absurdo na vida dela. E não é aquele trauma jogado só pra fazer drama, não. Dá pra sentir que aquilo pesa nela o tempo inteiro. Cada decisão que ela toma tem consequência. E aí, do nada, ela vai parar em um ambiente completamente isolado, uma floresta. Mas não é aquela floresta bonitinha de filme de aventura. Não, não. Aqui é survival raiz. Lama, água, frio, silêncio estranho. Aquele tipo de ambiente que te dá ansiedade só de olhar. E é aí que o filme começa a brincar com você. Porque não é só ela contra a natureza. Tem alguém caçando ela. E mano, aqui eu tenho que falar. O vilão desse filme não é só um cara maluco. Ele é construído de um jeito que te deixa desconfortável. Não é exagerado, não é caricatura. Ele parece real demais. E isso é assustador. Tipo, você não sente que está vendo um filme. Você sente que está vendo uma situação que poderia acontecer. E isso dá um nervoso absurdo. Agora deixa eu te falar da experiência. Eu assisti esse filme sozinho, de noite. E foi erro meu. Porque tem cenas que... Cara, você fica tenso de verdade. Não é só susto barato. É aquela tensão constante. Aquela sensação de que alguma coisa vai dar muito errado a qualquer momento. E o filme sabe usar o silêncio. Isso hoje em dia é raro. Não tem música o tempo inteiro te dizendo o que sentir. Às vezes, é só o som da respiração dela, o barulho da água, um galho quebrando. E pronto. Sua mente já entra em modo alerta. Agora, sendo bem honesto com vocês, porque aqui não tem passada de pano, o filme não é perfeito. A história é básica. Se você já assistiu muitos filmes de survival thriller, você vai perceber alguns padrões. Algumas coisas você até prevê antes de acontecer. Mas sabe qual é o ponto? Não importa tanto, porque a execução segura tudo. E aqui entra uma coisa que eu sempre falo. Não é só o que, é o como. E Apex acerta muito no como. A forma como as cenas são filmadas, os enquadramentos, aquela sensação de estar sendo observado o tempo inteiro, isso tudo funciona muito bem. Tem cenas na água, na floresta, em terrenos difíceis, e você sente o esforço físico da personagem. Você quase cansa junto com ela. E falando nela, a protagonista carrega o filme. Tipo assim, se essa atuação não fosse boa, o filme simplesmente não funcionaria. E felizmente, ela entrega. Não é aquele tipo de atuação exagerada, cheia de grito o tempo inteiro. É mais contida, mais real. Você vê o medo, o desespero, mas também vê a vontade de sobreviver. E isso faz você torcer por ela. Mesmo sem um vínculo emocional super profundo, você quer que ela sobreviva. Agora, uma coisa que eu achei interessante. O filme não tenta te dar respostas fáceis. Ele não explica tudo mastigadinho. Tem momentos que você fica pensando, tá, mas por quê? E isso pode dividir opiniões. Tem gente que vai amar, porque deixa o filme mais misterioso.
E tem gente que vai ficar irritada, porque quer explicações mais claras. Eu? Eu gostei, porque combina com o clima do filme. E sobre a produção? Mano, nível alto. Sério. A locação é linda, mas ao mesmo tempo ameaçadora. Não é só estética bonita, é funcional para a história. Você sente que aquele lugar é perigoso, e isso é essencial num filme desse tipo. Agora deixa eu te dar minha opinião final, sem enrolação. Se você gosta de filmes de sobrevivência, se você curte tensão real, sem muita frescura, se você quer um filme que te prenda do começo ao fim, então sim, Apex 2026 vale a pena. Agora, se você está procurando algo totalmente inovador, com uma história que você nunca viu antes, aí talvez você ache ok. Para mim, foi uma surpresa. Não reinventou o gênero, mas entregou uma experiência intensa. E no fim das contas, às vezes é só isso que a gente quer. Um filme que te faça sentir alguma coisa. E esse aqui faz. Nota? Eu daria um sólido 7 de 10. E agora me fala, você já assistiu ou tá pensando em assistir? Porque esse tipo de filme, ou você entra na vibe, ou você abandona no meio. Beleza. Agora deixa eu te contar uma coisa que eu só percebi depois que o filme acabou. Sabe quando você termina um filme e fica pensando, ok, foi legal, e segue a vida? Então, com Apex 2026, não foi assim comigo. Eu fiquei com aquela sensação estranha, tipo um incômodo mesmo. Porque o filme não depende só da ação. Ele mexe com algo mais psicológico. E isso começa justamente na forma como ele constrói o medo. Porque pensa comigo, na maioria dos filmes de sobrevivência, o perigo é meio claro, né? Tipo, você sabe exatamente quem é o vilão, o que ele quer, como ele vai agir. Aqui, nem sempre. Tem momentos em que você não sabe se o maior perigo é o cara que está caçando, ou o próprio ambiente. E isso muda completamente a dinâmica. Eu lembro de uma cena específica, sem spoiler, relaxa, em que ela está simplesmente tentando se mover em silêncio. E, mano, nada acontece. Tipo, literalmente nada. Mas você está tão tenso que parece que qualquer som mínimo vai virar um ataque. Esse tipo de construção é muito difícil de fazer, porque exige paciência. E hoje em dia, poucos filmes têm coragem de desacelerar assim. E aí vem o contraste. Do nada, o filme acelera. E quando acelera, ele vai com tudo. Não é aquele tipo de ação bonitinha de cinema. É suja, confusa, meio caótica. Tem momentos em que você nem entende perfeitamente o que está acontecendo, mas você sente. E isso, para mim, é muito mais importante. Agora deixa eu falar de uma coisa que eu achei curiosa. O filme quase não segura sua mão. Ele confia que você vai acompanhar. Não tem personagem explicando tudo. Não tem flashback toda hora para te lembrar do que aconteceu. É tudo meio jogado, mas de um jeito intencional. Só que isso pode ser um problema para muita gente, porque se você se distrair, já era. Você perde detalhe importante. E falando em detalhe, tem muita coisa pequena que faz diferença. Tipo pegadas, objetos, sons ao fundo. Coisas que parecem insignificantes, mas depois você percebe que estavam ali por um motivo. E isso aumenta muito o fator de replay. Sim, esse é o tipo de filme que você pode assistir de novo e pegar coisas que não viu na primeira vez. Agora, sendo crítico aqui, tem momentos em que o roteiro dá umas facilitadas. E eu não vou fingir que não vi isso. Tem decisões que a personagem toma que você fica tipo, sério mesmo? Mas ao mesmo tempo, quando você coloca isso dentro de uma situação extrema, até faz sentido.
Porque ninguém pensa 100% racional quando está sendo caçado, né? E isso é outra coisa que o filme acerta. Ele não transforma a protagonista numa super-heroína. Ela erra, ela se machuca, ela cansa. E isso deixa tudo mais real. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tentou correr quando está com medo de verdade? Tipo o medo real, não susto de filme. Seu corpo trava, sua respiração fica descontrolada, sua cabeça não funciona direito. O filme consegue transmitir isso. E isso é muito difícil de fazer sem parecer exagerado. E o vilão? Cara, quanto menos ele aparece, mais assustador ele fica. Porque sua mente começa a preencher os espaços. Você começa a imaginar coisas piores do que o filme mostra. E isso é uma técnica clássica, mas aqui funciona muito bem. Só que tem um detalhe importante. Se você é do tipo que gosta de explicação completa, talvez você se frustre, porque o filme não entrega tudo de bandeja. Ele deixa perguntas no ar. E isso pode parecer incompleto para algumas pessoas. Para mim, isso deixou o filme mais interessante. Mas eu entendo quem não curte. Agora uma coisa que eu preciso elogiar muito. O som. Mano, que trabalho absurdo. Sério. Tem momentos em que você quase prende a respiração junto com a personagem. O uso do silêncio. E depois um som seco, inesperado. Isso te pega de um jeito que jumpscare nenhum consegue. E a edição também ajuda muito nisso. Tem cortes rápidos quando precisa, e cenas longas quando o objetivo é te deixar desconfortável. Nada parece aleatório. Tudo tem intenção. Mas não é um filme fácil de assistir. Não no sentido de entender, mas no sentido de sentir. Ele é tenso. Ele te deixa desconfortável. E nem todo mundo gosta disso. E aí entra aquela pergunta clássica. Vale a pena assistir? Depende. Se você quer algo leve, esquece. Agora, se você quer um filme que te deixe grudado na tela, com aquela sensação de perigo constante, aí sim. E eu vou te falar. Esse tipo de filme funciona muito melhor quando você está sozinho. Sem distração. Sem celular. Porque qualquer distração quebra completamente a experiência. Eu mesmo comecei a assistir meio distraído, e depois tive que voltar algumas partes. Porque o filme exige sua atenção. E isso, hoje em dia, é raro. A maioria dos filmes quer ser fácil de consumir. Apex não. Ele quer que você se envolva. E isso pode ser exatamente o motivo pelo qual algumas pessoas vão amar, e outras vão largar no meio. Mas aí, me diz, você é do time que curte filme que te desafia, ou prefere algo mais direto? Porque isso muda totalmente sua experiência com esse aqui. Porque até agora eu falei da experiência, da tensão, da parte técnica. Mas a gente precisa entrar um pouco mais na cabeça da personagem. E, mano, é aí que o filme ganha outra camada. Sabe aquele tipo de filme que poderia ser só gato e rato? Tipo, alguém fugindo e outro caçando? Apex 2026 poderia ser exatamente isso. Mas ele tenta ir um pouco além. E eu disse, tenta, não como crítica negativa, mas porque nem sempre ele aprofunda tudo que começa. A protagonista não está só fugindo fisicamente, ela está lidando com algo interno. E isso fica claro em pequenas coisas, no jeito que ela reage, no jeito que ela hesita, no jeito que ela observa o ambiente antes de agir. Não é só sobrevivência, é trauma misturado com instinto. E aqui vai uma coisa que eu gostei bastante. O filme não joga um monte de flashbacks explicando tudo. Ele confia em você. Ele te dá pedaços. E você vai montando o quebra-cabeça. Só que isso exige atenção. Porque se você perder um detalhe, já era. Eu mesmo. Teve um momento que eu pensei,
pera, isso aqui tem mais significado do que parece. E quando você percebe isso, o filme fica mais interessante. Agora, sendo bem honesto, nem tudo que o filme sugere ele desenvolve completamente. Tem ideias muito boas ali, mas algumas ficam meio no caminho. E isso pode dar aquela sensação de poderia ser mais. Mas ao mesmo tempo, talvez isso tenha sido intencional, porque a vida real também é assim. Nem tudo tem explicação completa. Nem tudo tem fechamento perfeito. E isso conecta muito com o clima do filme, porque tudo é meio incerto, tudo parece instável. Agora vamos falar de uma coisa que eu achei muito bem feita: as decisões da personagem. Porque normalmente em filme desse tipo, os personagens fazem escolhas absurdas só para a história andar. Aqui, até quando ela erra, você entende. Tem uma cena em que ela precisa decidir entre se esconder ou continuar se movendo. E não tem escolha certa. Qualquer decisão pode dar errado. E isso é muito real. Porque em situação de perigo, você não tem tempo para pensar com calma. Você age. E depois lida com as consequências. E o filme mostra isso muito bem. As consequências estão sempre ali. Nada é resetado. Se ela se machuca, aquilo continua sendo um problema. Se ela comete um erro, aquilo pesa depois. E isso aumenta muito a tensão, porque você sabe que cada decisão importa. Agora deixa eu falar do ritmo, porque aqui é onde muita gente pode estranhar. O filme não segue um padrão linear de tensão. Ele respira, ele desacelera. E às vezes desacelera por bastante tempo. Só que esse tempo mais lento não é vazio. Ele está construindo algo. Ele está te preparando. E quando o filme resolve acelerar, aí sim, ele te pega desprevenido. Mas eu sei que nem todo mundo gosta disso. Tem gente que vai achar essas partes mais lentas, paradas demais. E eu entendo. Só que para mim, essas partes são essenciais, porque sem elas, as cenas intensas não teriam o mesmo impacto. Agora, vamos falar de algo que me pegou de surpresa: a relação entre silêncio e espaço. Tem momentos em que o filme te mostra o ambiente por mais tempo do que o normal. E isso não é à toa. Você começa a observar junto com a personagem. Você começa a procurar perigo. Você entra no mesmo estado mental. E isso é muito imersivo. Mas também é desconfortável. Agora, o vilão. Eu sei que eu já falei dele antes, mas aqui entra um detalhe importante. O filme não tenta humanizar demais ele. E isso foi uma escolha interessante, porque hoje em dia, muitos filmes tentam justificar o vilão o tempo todo. Aqui, não tanto. Você até percebe algumas coisas, mas ele continua sendo uma ameaça. E isso mantém o foco na sobrevivência. Não vira um drama moral pesado, continua sendo uma luta pela vida. Agora, crítica rápida. Tem momentos em que o filme poderia explorar mais a relação entre os dois. Não no sentido de diálogo, mas no sentido de construção de tensão entre presa e caçador. Porque isso é o coração do filme. E em alguns momentos, parece que ele poderia ir ainda mais fundo. Mas mesmo assim, o que está ali funciona. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você prefere quando o filme explica tudo ou quando ele deixa espaço para interpretação? Porque Apex claramente escolhe o segundo caminho, e isso muda completamente a forma como você assiste. Você não é só espectador, você participa. E isso pode ser cansativo para algumas pessoas, mas para outras, é exatamente o que torna o filme especial. E eu acho que é por isso que esse filme vai dividir opiniões. Não é aquele tipo de filme universal que todo mundo ama, mas quem entrar na vibe vai curtir muito. Agora,
Deixa eu te levar para uma parte do filme que, para mim, foi onde Apex 2026 realmente mostrou a que veio. Sabe aquelas cenas que não saem da sua cabeça depois que o filme acaba? Então, esse filme tem algumas assim. E não é porque acontece algo grandioso, não. É justamente o contrário. São momentos simples, mas construídos com tanta tensão que você quase sente fisicamente. Teve uma cena específica, sem spoiler direto, relaxa, em que ela está perto da água. E cara, parece uma situação tranquila. Tipo, nada demais. Mas o jeito que a câmera se posiciona, o som, o tempo que a cena dura, tudo ali começa a te deixar desconfortável. Porque você sabe que alguma coisa pode dar errado, mas você não sabe quando, e nem como. E esse não saber é o que o filme usa como arma. Hoje em dia, muitos filmes te preparam demais. Você sabe quando vem o susto. Você sente a música subindo, a edição ficando rápida. Aqui não. Aqui, às vezes, o susto nem vem, e mesmo assim você fica tenso. E isso é muito mais eficiente. Porque o medo não depende só do que acontece, mas do que pode acontecer. Agora, tem outra cena que me pegou forte. Uma sequência de perseguição. E, mano, não é aquela perseguição estilizada, com câmera perfeita, movimentos bonitos. É bagunçada. É caótica. Às vezes a câmera parece até perdida. Mas isso é proposital. Você não está assistindo de fora. Você está dentro da situação. E tem momentos em que você pensa: acabou, agora já era. E mesmo assim a cena continua. E continua tensa. Agora, uma coisa que eu preciso comentar. O uso do espaço. A floresta não é só cenário. Ela é quase um personagem. Tem lugares abertos, onde você acha que está seguro, mas na verdade está mais exposto. E tem lugares fechados, que parecem proteção, mas podem virar armadilha. E o filme brinca com isso o tempo inteiro. Você nunca tem certeza se o lugar onde ela está é seguro ou não. E isso mantém sua mente ativa. Você começa a pensar junto com ela. Eu iria por aqui? Eu me esconderia ali? E quando um filme consegue te fazer pensar assim, ele já ganhou metade do jogo. Agora deixa eu falar de uma sensação que esse filme me deu. Cansaço. Mas não no sentido ruim, no sentido físico mesmo. Tem momentos em que você sente o desgaste da personagem, a respiração pesada, o corpo lento, a dificuldade para continuar. E isso é passado para você. Você quase sente que está correndo junto. E isso conecta muito com o realismo que o filme tenta manter. Nada parece fácil. Nada parece de filme. Agora, claro, tem alguns momentos em que você percebe que ainda é um filme. Algumas coincidências, algumas situações que facilitam um pouco demais. Mas, sinceramente, dentro da experiência geral, isso não me tirou do filme. Porque o nível de imersão é alto o suficiente para você aceitar essas pequenas forçadas. Agora vamos falar de uma coisa que muita gente ignora. Iluminação. Esse filme usa luz de um jeito muito inteligente. Tem cenas em que você quase não enxerga direito. E isso não é erro, é escolha. Você vê o suficiente para entender, mas não o suficiente para se sentir confortável. E isso aumenta a tensão de um jeito absurdo, porque o desconhecido sempre assusta mais. Agora, uma crítica aqui. Tem uma ou outra cena em que o ritmo quebra um pouco. Tipo, você está super envolvido, e o filme dá uma segurada que parece longa demais. Não é algo que destrói a experiência, mas você percebe. Só que, ao mesmo tempo, essas pausas ajudam a preparar o próximo pico de tensão. Então fica aquele sentimento misto. Poderia ser mais curto,
mas entendo por que está ali. Agora deixa eu te perguntar. Você gosta quando o filme te deixa desconfortável de propósito? Tipo, não só com susto, mas com silêncio, com espera, com tensão prolongada. Porque Apex faz muito isso, e não pede desculpa. Ele não está preocupado em ser agradável, ele quer te colocar dentro da situação. E isso é algo que eu respeito, mesmo com defeitos. Ele tem identidade, e hoje em dia, isso já é muita coisa. Porque tem muito filme tecnicamente perfeito, mas vazio. E aqui, mesmo sendo simples em história, tem alma. Agora vamos entrar numa parte que muita gente pode até ignorar, mas que para mim faz uma diferença enorme na experiência. O lado emocional. E já vou avisando, Apex 2026 não é aquele filme que vai te fazer chorar ou criar um vínculo profundo nível drama pesado. Não é esse o objetivo. Mas isso não significa que ele não tenta. Porque no meio de toda aquela tensão, perseguição, sobrevivência, existem momentos em que o filme desacelera para mostrar o que está acontecendo por dentro da personagem. E esses momentos são sutis. Nada de discurso longo, nada de cena explicando o sentimento. É tudo no olhar, na respiração, no silêncio. E aí entra uma coisa que eu achei interessante. O filme confia muito mais na atuação do que no roteiro para transmitir emoção. E isso é arriscado, porque se a atriz não segura, tudo cai. Mas felizmente, ela segura. Tem um momento específico, de novo, sem spoiler pesado, em que ela simplesmente para. Tipo, para mesmo, no meio de tudo. E você percebe que não é cansaço físico, é emocional. E aquilo bate. Não é algo dramático no sentido clássico, mas é humano. Agora, sendo bem sincero, o filme não aprofunda tanto quanto poderia. Tem ali material para explorar mais o passado dela, o trauma, o impacto psicológico. Mas ele escolhe não ir tão longe. E isso pode ser visto de duas formas. Ou como uma oportunidade perdida, ou como uma decisão consciente de manter o foco na sobrevivência. Eu fico no meio termo. Eu queria um pouco mais, mas entendo por que não foi por esse caminho. Porque se o filme começasse a entrar muito no drama, ele perderia o ritmo. E talvez até quebrasse a tensão. Agora, uma coisa que eu gostei bastante é que o filme não romantiza a dor. Não tem aquela vibe de sofrimento bonito. Aqui, sofrimento é feio, é cansativo, é desesperador. E isso deixa tudo mais real. Tem momentos em que você vê claramente que ela está no limite. E não é aquele limite heróico. É aquele limite em que você não sabe se consegue dar mais um passo. E isso conecta. Mesmo que você nunca tenha passado por algo parecido, você entende aquela sensação. Agora deixa eu falar de uma coisa que pode dividir opinião. A conexão com a personagem. Eu senti uma conexão, mas não muito profunda. E isso é importante deixar claro. Eu torcia por ela. Eu queria que ela sobrevivesse. Mas não cheguei naquele nível de, se acontecer algo, eu vou ficar destruído. E sabe por quê? Porque o filme não investe tanto tempo em construir quem ela era antes. Ele te dá pistas, mas não constrói completamente. E isso afeta o impacto emocional. Agora, isso é ruim? Depende. Se o objetivo do filme fosse ser um drama intenso, seria um problema grande. Mas como o foco é survival thriller, funciona. Porque o principal aqui não é quem ela era, é se ela vai sobreviver. E isso mantém o filme direto ao ponto. Agora, tem uma coisa que eu achei muito bem feita. O jeito como o medo é mostrado. Não é só grito.
não é só correr. Tem momentos em que ela está completamente em silêncio, mas você vê o medo ali. E isso é muito mais impactante, porque é o tipo de medo que você reconhece. Agora, vamos falar do outro lado, o vilão. E aqui é interessante, porque o filme não tenta criar empatia por ele. E isso é uma escolha. Hoje em dia, muitos filmes querem mostrar o lado humano do vilão, dar motivação, história triste, justificativa. Aqui, não. E isso muda completamente a dinâmica emocional. Você não fica dividido. Você não questiona. Você só quer que ele pare. E isso reforça a sensação de perigo constante. Mas, ao mesmo tempo, fica aquela curiosidade. Por que ele é assim? E o filme não responde totalmente. De novo, espaço para interpretação. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você prefere quando o filme te faz sentir muito ou quando ele te deixa mais tenso do que emocional? Porque Apex claramente escolhe a tensão. A emoção está ali, mas como complemento. E eu acho que isso define muito bem a experiência. E aqui, mano, dá pra ver claramente que teve cuidado. Porque olha, você pode ter uma história simples, personagens básicos, mas se a direção souber o que está fazendo, o filme ganha outra vida. E é exatamente isso que acontece aqui. Vamos começar pela câmera. E presta atenção nisso quando você assistir. A câmera nesse filme não está ali só para mostrar o que está acontecendo. Ela participa. Tem momentos em que ela está muito próxima da personagem, quase colada. E isso cria uma sensação de sufoco. Você não tem espaço para respirar. E tem momentos em que ela se afasta, mostra o ambiente. E aí você percebe o quão pequena ela está dentro daquele lugar. E isso muda completamente a sua percepção. De um lado você sente a pressão, do outro você sente a vulnerabilidade. Agora, uma coisa que eu curti muito é que o filme evita aquele estilo bonitinho demais. Sabe aqueles filmes que parecem um comercial o tempo inteiro? Aqui não. A imagem às vezes é crua, às vezes é instável, às vezes você não vê tudo perfeitamente. Mas isso não é erro, é escolha, porque isso aumenta o realismo. Você não sente que está vendo uma produção super polida, você sente que está vendo algo acontecendo. E isso combina muito com a proposta do filme. Agora vamos falar da direção em si. Tem uma coisa que diferencia diretores bons de diretores comuns: controle de ritmo. E aqui, o diretor mostra que sabe o que está fazendo. Mesmo com aqueles momentos mais lentos que eu falei antes, nada parece completamente perdido. Ele sabe quando segurar. E mais importante, ele sabe quando soltar. As cenas de tensão não começam do nada. Elas são construídas. E quando explodem, você já está envolvido. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante é o uso de planos longos. Tem cenas que poderiam ser cortadas em várias partes, mas o filme escolhe deixar rolar. E isso aumenta a imersão, porque você acompanha tudo em tempo real. Não tem corte te salvando, não tem pausa. Se a personagem está em perigo, você fica com ela naquele perigo. Agora, claro, isso também exige paciência, porque não é todo mundo que gosta desse tipo de abordagem. Mas para mim, funciona muito bem aqui. Agora vamos falar de edição. A edição desse filme é inteligente. Ela não tenta chamar atenção para si mesma. Você não fica pensando, nossa, que corte incrível. Mas você sente o impacto, principalmente nas transições entre momentos calmos e momentos intensos. Tem horas em que o corte é seco e te pega de surpresa. E tem horas em que ele demora.
e aumenta a tensão. Nada parece aleatório. Agora, o design de som. Aqui, sinceramente, é um dos pontos mais fortes do filme, porque o som é usado como ferramenta de tensão. Não é só ambientação, é narrativa. O silêncio, os pequenos ruídos, a respiração. Tudo isso constrói a experiência. E tem momentos em que o som te deixa mais tenso do que a imagem. Sério, você ouve algo e sua mente já começa a imaginar 1000 coisas. E isso é muito mais poderoso do que mostrar tudo. Agora, trilha sonora. Ela é bem controlada, não fica exagerando. E isso é ótimo, porque deixa espaço para o silêncio trabalhar. E quando a música entra, ela tem impacto. Agora, iluminação. Já falei um pouco antes, mas aqui vale reforçar. A iluminação ajuda muito a criar o clima. Tem cenas escuras, mas não no sentido de não dá para ver nada. É mais uma escuridão que esconde coisas, que cria dúvida, e isso é essencial para a tensão. Agora, uma crítica aqui. Tem momentos em que a câmera, tremida, pode incomodar algumas pessoas, principalmente se você não curte esse estilo mais realista. Mas, dentro da proposta do filme, faz sentido. Agora deixa eu te perguntar, você presta atenção nesses detalhes técnicos quando assiste um filme? Ou você só sente o resultado final? Porque muita gente não percebe, mas são essas escolhas que fazem um filme comum virar algo envolvente. E Apex prova isso. Ele não reinventa o gênero, mas usa muito bem as ferramentas que tem. E isso já faz ele se destacar. Agora vamos colocar Apex 2026 em perspectiva. Porque uma coisa é você assistir o filme isolado, outra completamente diferente é você comparar com outros do mesmo gênero. E aqui é onde a conversa fica interessante. Porque, sendo bem direto com vocês, esse tipo de história não é novidade. Pessoa sendo caçada, ambiente hostil, luta pela sobrevivência. Se você já assistiu alguns thrillers desse estilo, você já viu variações disso várias vezes. E não tem problema nenhum nisso. O problema seria se o filme não trouxesse nada de interessante na execução. E é aí que Apex se salva. Porque ele não tenta reinventar a roda, ele pega uma fórmula conhecida e tenta executar bem. Agora deixa eu te explicar melhor. Tem filmes do mesmo estilo que vão mais pro lado ação, mais correria, mais confronto direto, mais adrenalina o tempo todo. Outros vão mais pro lado psicológico, mais silêncio, mais tensão, mais construção lenta. Apex fica no meio. E isso pode ser bom, ou pode ser um problema, dependendo do que você espera. Porque ele não é o mais intenso em ação, mas também não é o mais profundo psicologicamente. Ele é equilibrado. E equilíbrio, às vezes, não chama tanta atenção quanto extremos. Mas, ao mesmo tempo, é o que torna o filme mais acessível. Agora, comparando com outros survival thrillers, tem uma coisa que me chamou a atenção: o realismo. Muitos filmes exageram, transformam o protagonista em quase um super-herói. Aqui, não. Como eu falei antes, ela erra, ela sofre, ela não tem controle total da situação. E isso aproxima o filme da realidade. Agora, isso também significa que o filme pode parecer menos empolgante para quem gosta de algo mais exagerado. Porque não tem aquelas cenas absurdas que você fica tipo, cara, que isso? Aqui é mais contido, mais pé no chão. E isso divide opinião. Agora, outra comparação importante. O vilão. Em muitos filmes, o vilão é super desenvolvido.
Tem história, motivação, personalidade forte. Aqui, ele é mais uma presença, mais uma ameaça do que um personagem complexo. E isso muda completamente o foco, porque o filme não quer que você entenda ele, quer que você tema ele. E nisso ele funciona. Mas, para quem gosta de vilões mais trabalhados, pode parecer superficial. Agora, vamos falar de algo que eu achei que o filme poderia ter explorado mais: o ambiente. Sim, eu elogiei bastante a floresta, mas comparando com outros filmes, dá para perceber que ele poderia usar ainda mais o ambiente como ferramenta narrativa. Tem momentos em que isso acontece, mas não o tempo todo, e isso é uma pequena oportunidade perdida. Agora, ritmo. Comparando com outros filmes do gênero, Apex é mais paciente. Ele não tem pressa. E isso pode ser ótimo, ou pode afastar quem quer algo mais direto. Porque tem filme que começa e já vai direto para a ação. Aqui, você precisa entrar no clima. Agora deixa eu te perguntar, você gosta de filme que já começa no 100%? Ou prefere algo que vai construindo aos poucos? Porque isso vai definir muito sua experiência com esse aqui. Agora, uma coisa que eu achei que Apex faz melhor do que muitos é consistência. Ele não tenta mudar de tom no meio. Você começa o filme sabendo o que esperar. E ele mantém isso até o final. Não tem aquela virada brusca que muda tudo. E isso é bom, porque mantém a identidade. Agora, ponto negativo aqui. Justamente por seguir uma fórmula conhecida, o filme não surpreende tanto na história. Você não vai sair falando, nossa, nunca vi isso antes. Mas talvez você saia falando, foi uma experiência intensa. E isso já vale muito. Agora, resumindo essa comparação, Apex não é o melhor filme do gênero. Mas também está longe de ser só mais um. Ele fica ali no meio, mas com personalidade. E às vezes, isso é exatamente o suficiente. Agora, vamos ser sinceros de verdade. Até aqui eu elogiei bastante Apex, 2026. Falei da tensão, da direção, da experiência. Mas nenhum filme é perfeito. E esse aqui, definitivamente, tem falhas que precisam ser comentadas, sem passar pano. A primeira coisa que pesa um pouco é o roteiro. E não é que ele seja ruim, mas ele é previsível em vários momentos. Tipo assim, se você já viu alguns filmes de sobrevivência, você começa a perceber padrões. Certas decisões, certos momentos de quase, até algumas viradas. Você meio que já espera. E quando acontece, você não fica surpreso. Isso não destrói o filme, mas tira um pouco daquele impacto. Porque imagina só, você está super imerso, tenso, e aí acontece algo que você já tinha previsto lá atrás. Dá aquela sensação de, ok, seguiu o caminho mais seguro. E esse é um dos maiores problemas do filme. Ele joga seguro demais na história. Agora, outra coisa. Algumas situações são convenientes, e aqui não tem como defender muito. Tem momentos em que as coisas simplesmente dão certo, ou dão errado, no timing perfeito demais. E você percebe. Não é aquele tipo de detalhe invisível. É algo que, se você estiver atento, você nota na hora. Agora, claro, dentro de um filme desse tipo, sempre vai ter um pouco disso. Mas aqui, em alguns momentos, fica mais evidente do que deveria. E isso pode quebrar a imersão para algumas pessoas. Agora vamos falar da personagem. E aqui entra uma crítica mais delicada. Apesar da atuação ser boa, o desenvolvimento dela não é tão profundo quanto poderia. A gente entende o básico. Sabe que ela passou por algo forte. Sente o impacto disso.
mas não mergulha completamente, e isso limita o quanto você se conecta. Porque imagina se o filme tivesse investido mais tempo nisso. Cada decisão dela teria ainda mais peso. Cada momento de risco seria mais intenso emocionalmente. Mas como isso não é totalmente explorado, fica um pouco na superfície. Agora, o vilão. Eu elogiei o fato dele ser mais misterioso, mas isso também tem um lado negativo. Ele acaba sendo pouco desenvolvido. Você sente o perigo, mas não entende completamente. E isso pode deixar aquela sensação de vazio, tipo, ok, ele é uma ameaça, mas quem ele é de verdade? E o filme não responde. Agora, de novo, isso pode ser proposital, mas ainda assim, nem todo mundo vai gostar. Agora vamos falar de ritmo, porque apesar de eu ter defendido o estilo mais lento em alguns momentos, tem partes que realmente poderiam ser mais enxutas. Tem cenas que se estendem um pouco além do necessário, e aí você começa a sentir uma leve queda na atenção. Não chega a ser chato, mas dá aquela sensação de que poderia ser mais dinâmico. Agora, outro ponto. Falta de inovação. E aqui é simples. O filme não traz nada realmente novo para o gênero. Ele faz bem o que já existe, mas não cria algo que você nunca viu antes. E isso, para algumas pessoas, é um problema grande. Principalmente para quem já está acostumado com esse tipo de filme. Agora deixa eu te perguntar. Você valoriza mais a originalidade ou a execução? Porque Apex claramente aposta na execução. E isso funciona, mas tem limite. Agora, uma crítica mais técnica. Em alguns momentos, a câmera mais realista, mais tremida, pode incomodar. Principalmente em cenas mais intensas. Tem gente que vai achar imersivo, e tem gente que vai achar confuso. Eu fiquei no meio. Teve hora que funcionou muito bem, e teve hora que eu pensei, ok, podia dar uma estabilizada aqui. Agora, apesar de tudo isso, e isso é importante deixar claro, essas falhas não destroem o filme, elas só impedem ele de ser algo maior. Porque o potencial estava ali. Se o roteiro fosse mais ousado, se os personagens fossem mais aprofundados, a gente poderia estar falando de um filme muito mais marcante. Mas do jeito que está, ele é bom. E às vezes isso é frustrante, porque você vê que poderia ser excelente, mas fica naquele quase. Agora, isso não significa que você não vai curtir. Pelo contrário, a experiência ainda é intensa, envolvente, e vale a pena. Mas é sempre bom entrar sabendo dessas limitações, para não criar expectativa errada. Agora vem uma pergunta que, para mim, é essencial para qualquer filme desse tipo. Como que Apex 2026 consegue te prender, mesmo sem ser perfeito? Porque olha, a gente já falou que a história não é super original, que tem algumas previsibilidades, alguns momentos convenientes. E mesmo assim, você continua assistindo, você não larga. E isso não acontece por acaso. Primeira coisa, o filme sabe criar urgência. Desde cedo, ele deixa claro que a situação é perigosa. E não é aquele perigo distante. É imediato. Você sente que qualquer erro pode ser fatal. E isso ativa um instinto básico em quem está assistindo. Curiosidade mais tensão. Você quer saber o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo está preocupado com como vai acontecer. Agora, outro ponto muito importante. O filme cria micro-objetivos o tempo todo. Não é só sobreviver até o final. Ela vai conseguir sair desse lugar? Ela vai atravessar isso? Ela vai escapar dessa situação específica? E isso mantém seu cérebro ocupado, porque você está sempre esperando a resolução de algo. E quando resolve, já vem outro problema. É tipo um ciclo.
E isso é muito eficiente para prender a atenção. Agora, vamos falar da duração. O filme não se estende demais. E isso ajuda muito, porque ele não fica enrolando com subtramas desnecessárias. Ele mantém o foco. E isso faz parecer que o tempo passa mais rápido. Sabe aquele filme que você termina e pensa: caramba, já acabou? Esse aqui tem um pouco disso, mesmo com os momentos mais lentos. O conjunto flui bem. Agora, uma coisa que eu percebi: o filme sabe exatamente quando te dar um respiro. E isso é muito importante. Porque se fosse tensão o tempo inteiro, ia cansar. Mas ele alterna, te deixa relaxar um pouco. E aí, quando você baixa a guarda, ele te puxa de volta. E esse vai e volta mantém o interesse. Agora, tem também o fator curiosidade, porque o filme não explica tudo de cara. Ele vai soltando informação aos poucos. E isso faz você querer continuar. Mesmo que não seja uma história super complexa, tem sempre algo que você quer entender melhor. Agora deixa eu falar de algo que muita gente não percebe conscientemente, mas sente. Identificação. Mesmo que você não tenha uma conexão emocional profunda com a personagem, você se coloca no lugar dela. E isso é automático. Você começa a pensar: o que eu faria? E isso te prende, porque o filme vira quase uma experiência interativa na sua cabeça. Agora, outra coisa que ajuda muito: a imprevisibilidade dentro das cenas. Não da história como um todo, mas dos momentos. Você não sabe exatamente como cada situação vai se desenrolar, e isso mantém a tensão. Agora, claro, tem limites. Como eu falei antes, algumas coisas são previsíveis, mas o caminho até elas nem sempre é, e isso já ajuda bastante. Agora, deixa eu te perguntar: quantas vezes você já começou um filme e pegou o celular no meio? Se você fizer isso em Apex, você perde, porque ele exige atenção. E isso, de certa forma, é um elogio, porque significa que o filme confia no espectador. Ele não tenta te entreter de forma fácil. Ele quer que você esteja ali, presente. Agora, ponto importante: esse tipo de filme funciona muito melhor dependendo do ambiente. Se você assistir distraído, com gente conversando, mexendo no celular, a experiência cai muito. Mas se você assistir focado, aí sim, ele te prende de verdade. Agora, resumindo, o filme não te prende pela história inovadora. Ele te prende pela execução, pela tensão, pelo ritmo, pela sensação constante de perigo. E isso é o suficiente. Não é revolucionário, mas é eficaz. E às vezes, ser eficaz já é tudo. Agora vamos falar de um detalhe que muita gente ignora, mas que pode mudar completamente a sua experiência com Apex 2026. Dublado ou legendado? E olha, aqui eu tenho uma opinião bem direta. Se você tiver a opção, testa os dois. Sério. Porque esse é aquele tipo de filme em que o áudio faz muita diferença. E não estou falando só da voz dos personagens. Estou falando do conjunto. Respiração, ambiente, silêncio, tensão. Tudo isso faz parte da experiência. Agora, começando pela versão dublada, eu sei que muita gente torce o nariz para a dublagem. Mas vou falar a real. Aqui, ela funciona melhor do que eu esperava. As vozes passam emoção, principalmente nos momentos de desespero. E isso é importante, porque a protagonista passa grande parte do filme reagindo, respirando, tentando sobreviver. Se a dublagem fosse ruim, ia quebrar tudo. Mas felizmente, não quebra. Agora, tem um detalhe. Mesmo sendo boa,
a dublagem ainda perde um pouco da naturalidade, principalmente nos momentos mais silenciosos, porque às vezes o som original tem pequenas nuances que se perdem na adaptação. E isso, num filme tão sensorial, faz diferença. Agora vamos para a versão original com legenda. Aqui é onde a experiência fica mais crua. A respiração parece mais real. Os sons do ambiente se encaixam melhor. As pausas são mais naturais. E isso aumenta a imersão. Só que tem um porém. Se você não está acostumado a ler legenda, pode atrapalhar, porque esse não é um filme de muito diálogo. Mas quando tem, você precisa prestar atenção. E às vezes, enquanto você está lendo, pode perder algum detalhe visual. Então é uma troca. Mais autenticidade. Ou mais conforto. Agora deixa eu te contar como foi comigo. Eu comecei assistindo dublado. E depois fui ver algumas cenas no áudio original. E sim, eu senti diferença. Nada que estrague a experiência, mas o original tem um peso maior, principalmente nos momentos mais tensos. Agora, uma coisa que independe disso tudo. O design de som continua sendo o destaque. Mesmo dublado, você ainda sente a tensão. Os sons da floresta, da água, do movimento, tudo isso continua funcionando. Mas no original, é outro nível. Agora deixa eu te perguntar, você é do time dublado ou legendado? Porque esse é o tipo de filme que muda dependendo da escolha. Se você quer algo mais fácil de acompanhar, vai de dublado. Se você quer a experiência mais imersiva possível, vai de legendado. Não tem resposta certa, mas tem experiências diferentes. Agora, um detalhe importante. Assista com fone de ouvido ou num som bom. Sério, isso muda tudo. Porque metade da tensão desse filme vem do áudio. Se você assistir com som baixo ou ruim, vai perder muita coisa. E aí o filme pode parecer mais comum do que realmente é. Agora, fechando essa parte. A escolha entre dublado e legendado não vai mudar o filme, mas vai mudar como você sente o filme. E nesse caso, sentir é tudo. Porque o final de Apex 2026 não é aquele final explosivo Hollywood que tenta te deixar de boca aberta a qualquer custo. Ele é mais seco, mais direto. E isso pode funcionar muito bem para uns e frustrar outros. Sem entrar em spoiler pesado ainda, deixa eu te dizer a sensação que eu tive. Quando o filme vai chegando no fim, ele não acelera como você talvez esteja esperando. Na verdade, ele faz o contrário em alguns momentos. Ele desacelera. E isso cria uma estranheza, porque você vem de um filme inteiro de tensão constante. E de repente, ele começa a respirar de outro jeito. E eu lembro que na hora eu pensei, ok, para onde isso aqui vai? E essa dúvida acompanha até o último ato. Agora, o final em si. Ele não tenta explicar tudo. Não tenta fechar cada detalhe com um laço perfeito. Ele deixa espaço. E isso é intencional. E aqui entra o ponto que mais divide opinião sobre o filme. Tem gente que vai achar isso profundo, vai falar, gostei, deixa a interpretação. E tem gente que vai sair falando, faltou explicação. E os dois estão certos dentro da própria experiência. Porque o filme claramente não quer ser didático no final. Ele quer ser sensorial. Ele quer que você termine sentindo algo. Mais do que entendendo tudo. Agora, sendo bem honesto com vocês, eu fiquei no meio termo. Eu gostei da proposta, mas senti que algumas coisas poderiam ter sido mais bem amarradas. Principalmente algumas decisões finais da personagem. Não porque elas não fazem sentido, mas porque poderiam ter mais impacto emocional se fossem construídas de forma mais clara. Agora, o que funciona muito bem no final é a tensão.
Mesmo quando parece que o filme está acabando, ele ainda consegue te deixar desconfortável. E isso é difícil, porque muitos filmes perdem força no terceiro ato. Esse aqui mantém a atmosfera. Não é perfeito, mas não desmorona. Agora, uma coisa que eu achei interessante. O filme não tenta transformar o final em espetáculo. Não tem exagero. Não tem reviravolta forçada. Ele mantém o tom do começo ao fim. E isso dá uma sensação de consistência. Agora, claro, isso também significa que ele não entrega aquele momento uau tradicional. Então depende muito do que você espera. Se você quer um final impactante, cheio de explicação e fechamento total, talvez você ache ele simples demais. Mas se você curte finais mais abertos, mais sugestivos, você pode gostar bastante. Agora deixa eu te falar uma coisa que me marcou depois que o filme acabou. Não foi uma cena específica, não foi uma fala, foi a sensação. Aquele incômodo leve, aquela tensão que ainda fica no corpo, mesmo depois dos créditos. E isso é algo que poucos filmes conseguem fazer. Porque não é sobre o que acontece no final, mas sobre o que fica em você depois. Agora, me responde uma coisa. Você é do tipo que gosta de final explicado ou final que deixa espaço para interpretação? Porque Apex claramente escolhe o segundo caminho. E isso define toda a experiência dele. Agora sim, a gente chegou naquela parte que separa hype de realidade. Opinião final sem filtro. Porque depois de tudo isso, tensão, câmera, ritmo, acertos e falhas, a pergunta que sobra é simples. Apex 2026 vale mesmo a pena ou é só mais um survival thriller que passa e esquece? E vou te falar do jeito mais honesto possível. Ele não é um filme perfeito, mas também não é um filme esquecível. Ele fica naquele meio termo perigoso, onde ele não revoluciona nada, mas também não te deixa indiferente. O que ele faz muito bem é te segurar. Mesmo quando você já percebe os padrões. Mesmo quando você já começa a antecipar algumas coisas. Ele ainda te mantém ali. E isso, hoje em dia, já é um mérito grande. Porque tem muito filme com orçamento maior que não consegue isso. Agora, o que ele não faz tão bem? Ele não surpreende. Ele não arrisca tanto quanto poderia. E ele não aprofunda tudo o que ele mesmo sugere. E isso cria uma sensação meio estranha, de que o filme está sempre quase lá, quase mais profundo, quase mais impactante, quase mais inovador, mas ele nunca cruza completamente essa linha. Agora, deixa eu te dizer o que para mim salva o filme. A experiência. Porque mesmo com o roteiro previsível em alguns pontos, mesmo com personagens que poderiam ser mais explorados, mesmo com escolhas seguras, ele ainda entrega uma experiência muito sólida. Você assiste e sente tensão, desconforto, curiosidade, pressão. E isso não é fácil de criar, principalmente de forma consistente. Agora, se eu tivesse que resumir Apex em uma frase, eu diria isso. É um filme que não te surpreende pela história, mas te prende pela atmosfera. E isso define tudo. Porque se você entrar esperando algo revolucionário, você vai sair meio decepcionado. Mas se você entrar querendo um thriller de sobrevivência bem executado, você vai sair satisfeito. Agora, vamos falar de público. Esse filme não é para todo mundo. Se você não gosta de ritmo mais lento em alguns momentos, se você quer explicação completa, se você não curte tensão prolongada, provavelmente não vai funcionar tão bem para você. Mas se você gosta de ambiente tenso, sobrevivência realista, câmera imersiva, silêncio que pesa,
Aí sim, você vai curtir. Agora, uma coisa importante. Esse filme depende muito da sua entrega como espectador. Se você assiste distraído, ele perde força. Se você entra na vibe, ele ganha vida. E isso faz muita diferença. Agora, meu veredito final. Eu daria um 7 de 10 também. Mas não é um 7 fraco. É um 7 sólido, consistente, bem executado dentro do que ele propõe. Não é inesquecível, mas é uma experiência que funciona. E às vezes, isso já é o suficiente para valer o tempo. Agora me conta, você assistiria Apex 2026 depois de tudo isso que eu falei? Ou já sabe que não é seu tipo de filme? Porque esse é aquele filme clássico que divide opinião. Uns vão dizer que é intenso e envolvente. Outros vão dizer que é previsível e simples. E no fim, os dois estão certos, dependendo do que você procura. E chegamos no final do vídeo. E se você chegou até aqui comigo, já dá para perceber uma coisa bem clara. Apex 2026 não é aquele filme que você esquece assim que os créditos sobem. Ele fica. Mesmo que não seja perfeito, ele deixa uma sensação. E eu acho que isso é o mais importante aqui. Porque no fim das contas, filme não é só história, é experiência. E esse aqui entrega uma experiência muito específica. Não é leve, não é confortável. E definitivamente não é previsível o tempo todo como a gente acha que vai ser quando começa. Ele te coloca numa situação de tensão constante, te obriga a prestar atenção e te deixa naquele estado meio preso entre curiosidade e desconforto. E isso, gostando ou não, é uma identidade forte. Agora, olhando para tudo que a gente falou ao longo do vídeo, dá para resumir a Apex assim. Um thriller de sobrevivência bem executado, que não reinventa o gênero, mas sabe usar muito bem o que já existe. Ele acerta muito na atmosfera, acerta na tensão, acerta no som, acerta na forma como te prende sem precisar de exagero. Mas também escorrega quando o assunto é originalidade e profundidade narrativa. E isso cria aquele equilíbrio estranho, de um filme que você respeita mais do que você ama. Agora, deixa eu te falar uma coisa bem sincera. Eu gosto desse tipo de filme. Filme que não tenta ser maior do que é, que não força uma mensagem gigante, que simplesmente entrega uma experiência intensa e vai embora. E Apex faz isso. Ele não tenta ser o melhor do gênero, ele só tenta funcionar dentro do que ele propõe. E funciona. Agora, se você me perguntar, vale o tempo? Minha resposta é simples. Sim, se você souber o que está procurando. Se você quer algo inovador, cheio de reviravolta absurda, talvez não seja aqui. Mas se você quer um filme tenso, imersivo, que te prende pela atmosfera, aí sim, pode assistir sem medo. Agora eu quero saber de você. Você gosta desse estilo de filme mais cru, mais tenso, mais direto? Ou você prefere algo mais elaborado, com mais história e explicação? Comenta aí porque eu quero muito ver a opinião de vocês sobre esse tipo de thriller. E se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de filme desse jeito mesmo. Sem enrolação, sem exagero, só opinião real. E já aproveita para me dizer também, sabe o que mais me pega nesse tipo de filme? Não é o plot, não é o vilão, não é nem a protagonista. É o que ele faz com você depois que acaba. Porque você termina o filme e não sai com aquela sensação de uau, que história incrível. Você sai com uma sensação mais física, meio desconfortável, meio acelerado ainda. E isso é interessante, porque mostra que o filme não depende só de narrativa. Ele depende de atmosfera. E a atmosfera, quando funciona,
fica na sua cabeça por mais tempo do que qualquer reviravolta. Agora, sendo totalmente honesto com você, se o objetivo do filme fosse ser memorável em termos de história, ele não conseguiria esse topo. Mas se o objetivo fosse te colocar dentro de uma situação de tensão constante, ele entrega. E entrega bem. E isso me faz pensar numa coisa. A gente anda vendo muitos filmes tentando ser grandes. Grandes histórias. Grandes universos. Grandes explicações. E às vezes, um filme simples, direto, focado na experiência, acaba funcionando melhor do que parece. Apex entra exatamente nesse espaço. Ele não quer ser gigante. Ele só quer funcionar. Agora, isso significa que ele é perfeito dentro da proposta dele? Não. Mas significa que ele é honesto. E isso hoje em dia já é raro. Porque você percebe quando um filme sabe exatamente o que quer ser. E você percebe quando ele tenta ser mais do que consegue. Apex fica no primeiro caso. E talvez por isso ele funcione melhor do que muita gente espera. Agora, fechando de verdade isso aqui. Se eu tivesse que te dar uma última frase sobre esse filme, seria: ele não tenta te impressionar, ele tenta te prender. E nisso ele consegue. Agora acabou mesmo. Sem mais partes. Sem mais extensão. Tá, esse aqui vai ser o verdadeiro encerramento, sem mais um extra depois do extra. E vou usar essa última parte para fazer algo que quase ninguém faz direito em review de YouTube. Olhar o filme como um todo, sem ficar preso em cena, sem ficar preso em técnica. Só a experiência completa mesmo. Quando você junta tudo de Apex 2026, o que sobra não é um filme porque sua mente começa a preencher os espaços. Você começa a imaginar coisas piores do que o filme mostra. E isso é uma técnica clássica, mas aqui funciona muito bem. Só que tem um detalhe importante. Se você é do tipo que gosta de explicação completa, talvez você se frustre, porque o filme não entrega tudo de bandeja. Ele deixa perguntas no ar. E isso pode parecer incompleto para algumas pessoas. Para mim, isso deixou o filme mais interessante. Mas eu entendo quem não curte. Agora uma coisa que eu preciso elogiar muito. O som. Mano, que trabalho absurdo. Sério. Tem momentos em que você quase prende a respiração junto com a personagem. O uso do silêncio. E depois um som seco, inesperado. Isso te pega de um jeito que jumpscare nenhum consegue. E a edição também ajuda muito nisso. Tem cortes rápidos quando precisa, e cenas longas quando o objetivo é te deixar desconfortável. Nada parece aleatório. Tudo tem intenção. Mas, não é um filme fácil de assistir. Não no sentido de entender, mas no sentido de sentir. Ele é tenso. Ele te deixa desconfortável. E nem todo mundo gosta disso. E aí entra aquela pergunta clássica. Vale a pena assistir? Depende. Se você quer algo leve, esquece. Agora, se você quer um filme que te deixe grudado na tela, com aquela sensação de perigo constante, aí sim. E eu vou te falar. Esse tipo de filme funciona muito melhor quando você está sozinho, sem distração, sem celular, porque qualquer distração quebra completamente a experiência. Eu mesmo comecei a assistir meio distraído, e depois tive que voltar algumas partes, porque o filme exige sua atenção, e isso hoje em dia é raro. A maioria dos filmes quer ser fácil de consumir. Apex não. Ele quer que você se envolva. E isso pode ser exatamente o motivo pelo qual algumas pessoas vão amar,
e outras vão largar no meio. Mas aí, me diz, você é do time que curte filme que te desafia ou prefere algo mais direto? Porque isso muda totalmente sua experiência com esse aqui. Porque até agora eu falei da experiência, da tensão, da parte técnica. Mas a gente precisa entrar um pouco mais na cabeça da personagem. E, mano, é aí que o filme ganha outra camada. Sabe aquele tipo de filme que poderia ser só não tenta reinventar a roda? Ele pega uma fórmula conhecida e tenta executar bem. Agora deixa eu te explicar melhor. Tem filmes do mesmo estilo que vão mais pro lado ação, mais correria, mais confronto direto, mais adrenalina o tempo todo. Outros vão mais pro lado psicológico, mais silêncio, mais tensão, mais construção lenta. Apex fica no meio. E isso pode ser bom, ou pode ser um problema, dependendo do que você espera. Porque ele não é o mais intenso em ação, mas também não é o mais profundo psicologicamente. Ele é equilibrado. E equilíbrio, às vezes, não chama tanta atenção quanto extremos. Mas, ao mesmo tempo, é o que torna o filme mais acessível. Agora, comparando com outros survival thrillers, tem uma coisa que me chamou a atenção: o realismo. Muitos filmes exageram, transformam o protagonista em quase um super-herói. Aqui, não. Como eu falei antes, ela erra, ela sofre, ela não tem controle total da situação. E isso aproxima o filme da realidade. Agora, isso também significa que o filme pode parecer menos empolgante para quem gosta de algo mais exagerado. Porque não tem aquelas cenas absurdas que você fica tipo, cara, que isso? Aqui é mais contido, mais pé no chão. E isso divide opinião. Agora, outra comparação importante. O vilão. Em muitos filmes, o vilão é super desenvolvido. Tem história, motivação, personalidade forte. Aqui, ele é mais uma presença, mais uma ameaça do que um personagem complexo. E isso muda completamente o foco, porque o filme não quer que você entenda ele, quer que você tema ele. E nisso ele funciona. Mas, para quem gosta de vilões mais trabalhados, pode parecer superficial. Agora, vamos falar de algo que eu achei que o filme poderia ter explorado mais: o ambiente. Sim, eu elogiei bastante a floresta, mas comparando com outros filmes, dá para perceber que ele poderia usar ainda mais o ambiente como ferramenta narrativa. Tem momentos em que isso acontece, mas não o tempo todo, e isso é uma pequena oportunidade perdida. Agora, ritmo. Comparando com outros filmes do gênero, Apex é mais paciente. Ele não. Quando você junta tudo de Apex 2026, o que sobra não é um filme complexo. Não é um filme que você precisa ficar decifrando por dias. Ele é bem mais direto do que isso. Ele é uma experiência de sobrevivência. É isso. E eu acho que o ponto mais honesto que dá para fazer aqui é: o filme funciona melhor quando você para de esperar algo grandioso dele. Porque se você entra achando que vai ver algo revolucionário, você começa a procurar defeito em tudo. Isso aqui já vi antes. Isso aqui poderia ser melhor. Isso aqui faltou explicação. E sim, tudo isso é verdade em algum nível. Mas quando você simplesmente entra no clima, o filme muda. Ele vira outra coisa. Ele vira tensão.
ele vira desconforto. Ele vira aquele tipo de história que você não assiste relaxado. E isso, querendo ou não, é uma proposta bem clara. Agora, o que mais me chama a atenção nele, no fim das contas, não é uma cena específica, não é o final, não é a perseguição, é a consistência da sensação. Porque desde o começo até o fim, o filme mantém um tipo de energia. Não é explosiva o tempo todo, mas é constante. E isso é difícil de segurar por quase todo o tempo de um filme. Agora, claro, ele escorrega. Ele não aprofunda tudo. Ele poderia ser mais ousado. Mas ele nunca desaba completamente. E isso já coloca ele acima de muita coisa esquecível que aparece por aí nesse gênero. Então, se eu tivesse que fechar isso de forma bem simples com vocês, Apex 2026 não é sobre te surpreender, é sobre te manter preso. E dependendo do seu gosto, isso pode ser exatamente o que você queria ver. Agora acabou de verdade, sem parte extra, sem continuação escondida. Se você curtiu esse estilo de análise mais direta, mais conversa mesmo, me fala aí qual filme você quer no próximo vídeo. E a gente continua nessa vibe.